Você não está quebrado por falta de dinheiro. Você está quebrado por causa de um hábito silencioso, que você repete todos os dias e nem percebe. E o mais perigoso, esse hábito parece inofensivo, parece normal. Todo mundo faz. Mas enquanto você repete isso diariamente, sua mente vai sendo treinada para adiar, para aceitar menos e para se contentar. Não é o sistema que te prende. Não é o governo. Não é a falta de oportunidade. É algo muito mais próximo, algo que acontece dentro da sua rotina, dentro da sua cabeça todos os dias. E quando você entende isso, não dá mais para fingir que não sabe. Porque ou você quebra esse hábito agora, ou ele vai continuar decidindo quanto você ganha, quanto você vale e até onde sua vida pode ir. Fica comigo até o final, porque hoje você vai enxergar algo que pode mudar completamente a forma como você vive, trabalha e pensa sobre dinheiro. O hábito que destrói a sua vida financeira não é gastar demais, não é falta de estudo, não é nem a falta de dinheiro em si. O hábito mais perigoso é adiar decisões importantes em troca de conforto imediato. E presta atenção nisso, porque quase ninguém fala dessa forma. Todos os dias você toma pequenas decisões. Algumas parecem insignificantes, mas juntas, elas constroem o tipo de vida que você vai ter. Quando você acorda cansado e pensa, depois eu vejo isso. Quando você sabe que precisa mudar algo, mas diz, agora não é o melhor momento. Quando surge uma oportunidade de aprender, crescer, se expor. E você responde mentalmente, mais pra frente eu faço. Esse é o hábito, não é preguiça. É treinamento mental para o adiamento. E o problema é que o seu cérebro aprende rápido. Toda vez que você escolhe o conforto ao invés da ação, seu cérebro entende uma mensagem clara. Evitar desconforto é prioridade. Com o tempo, você não foge mais só de tarefas difíceis. Você foge de conversas importantes, de decisões financeiras, de assumir riscos calculados, de sair do lugar. E isso cria um padrão silencioso. Enquanto você acha que está apenas esperando o momento certo, outras pessoas estão acumulando experiência, erro, aprendizado, e principalmente vantagem. Não é que elas sejam melhores, é que elas decidiram antes. E aqui está a parte mais dura de aceitar. A maioria das pessoas não vive a vida que quer, não porque não sabe o que fazer, mas porque sempre escolhe não fazer agora. Esse hábito se disfarça muito bem. Ele aparece como cansaço, como falta de tempo, como medo disfarçado de prudência, como perfeccionismo, como excesso de planejamento. Mas no fundo é a mesma coisa. Adiar para não sentir desconforto. E o preço disso não vem na hora. Ele vem meses depois, anos depois. Quando você olha para trás e percebe que trabalhou muito, mas avançou pouco, que se esforçou, mas não mudou de nível, que sempre esteve ocupado, mas nunca construiu algo que realmente muda sua realidade. O dinheiro não some por acaso. Ele foge de quem treina a própria mente para ficar parado. Porque dinheiro é consequência de decisão, de movimento, de exposição, de assumir responsabilidade. E quem adia demais ensina ao próprio cérebro que ficar onde está é mais seguro do que crescer. O motivo pelo qual esse hábito é tão perigoso não é só porque ele trava sua vida financeira, é porque ele se disfarça de coisa inteligente. Ele não chega dizendo, ei, vamos destruir seu futuro. Ele chega dizendo, calma, não é o momento certo. Você precisa se preparar melhor. Depois você faz com mais segurança. E o cérebro gosta disso. O seu cérebro foi programado para evitar dor e buscar conforto. Isso não é fraqueza, é biologia. Sempre que você evita uma decisão difícil, o cérebro libera alívio. E alívio vicia. Não é prazer, é alívio. Você sente que escapou de algo desconfortável, de uma possível frustração, de um risco, de um julgamento. E aí o cérebro aprende. Quando eu adio, eu me sinto melhor. Só que esse melhor dura poucos minutos, às vezes horas. Depois disso, vem algo mais silencioso. A sensação de estar parado. Mas o cérebro já está treinado. Ele prefere o alívio imediato do que o resultado de longo prazo. É assim que pessoas inteligentes ficam presas. Não por falta de capacidade, mas por excesso de justificativas. Elas sempre têm um motivo plausível para não agir agora. E quanto mais você adia, mais pesado agir se torna. Porque agora não é só a tarefa. É a culpa acumulada, é a frustração,
É a comparação com quem avançou. Então o cérebro cria outra defesa: normalizar a estagnação. Você começa a dizer coisas como: todo mundo está assim. O mercado está difícil. O problema não sou eu. E isso protege o ego, mas mata o crescimento. Financeiramente, isso é fatal. Porque dinheiro responde a 3 coisas: clareza, ação e consistência. Quem vive adiando nunca entra nesse ciclo. Ele vive no ciclo oposto: dúvida, espera e arrependimento. E aqui tem um ponto que quase ninguém fala. Esse hábito não começa grande. Ele começa pequeno. Começa quando você ignora uma ideia. Quando deixa um vídeo salvo para depois. Quando evita aprender algo novo porque parece complicado. Quando não organiza suas finanças porque dá trabalho. Pequenas escolhas repetidas. Até que um dia você percebe que passou anos se preparando para uma vida que nunca começou. E o mais cruel é isso: você se sente ocupado, mas não se sente construindo nada sólido. Trabalha muito, pensa muito, planeja muito, mas decide pouco. Se você tentar vencer esse hábito usando força de vontade, você vai perder. Não porque você é fraco, mas porque força de vontade é limitada, e o cérebro sempre vai escolher o caminho mais confortável quando está cansado. A mudança real começa quando você muda o sistema, não quando tenta lutar contra ele. E o primeiro passo é entender uma coisa simples, mas poderosa. Você não precisa decidir tudo. Você só precisa decidir o próximo movimento óbvio. A maioria das pessoas trava, porque olha para o caminho inteiro. Quer resolver a vida, quer garantir que tudo dê certo antes de começar. Isso gera paralisia. Pessoas que avançam fazem o oposto. Elas reduzem a decisão até ficar impossível de adiar. Não é: vou mudar minha vida financeira. É: hoje por 10 minutos eu vou organizar isso. Não é: vou criar um projeto. É: vou escrever a primeira linha. O cérebro não entra em modo de defesa quando a ação parece pequena. Ele aceita. E quando você executa algo pequeno, acontece algo importante. O cérebro libera dopamina por progresso, não por resultado. Isso cria movimento, e movimento quebra a estagnação. Agora vem a parte mais importante, e talvez a mais desconfortável. Você precisa parar de esperar clareza para agir. A clareza vem depois da ação, não antes. Quem espera se sentir pronto fica preso. Quem age imperfeito ganha visão. É por isso que tanta gente assiste vídeos, consome conteúdos, salva ideias, mas não muda nada. Consumo sem ação vira anestesia, dá a sensação de estar evoluindo, quando na verdade você só está se distraindo. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque alguma coisa em você já sabe disso. E deixa eu te falar algo com total honestidade. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você se enxergou aqui, esse canal não é sobre motivação passageira. Ele é sobre reprogramação de mentalidade, principalmente financeira. Aqui a gente fala do que realmente trava pessoas inteligentes de prosperarem. Então, de forma natural, sem pressão, se inscreve no canal. Não porque ajuda o algoritmo, mas porque isso te coloca em um ambiente mental diferente. Um ambiente onde você para de só entender e começa a aplicar. E se esse vídeo já te trouxe um insight real, deixa o like. E isso não é só um botão. É um pequeno compromisso simbólico com você mesmo, de que você não vai ignorar mais aquilo que sabe que precisa mudar. Agora volta para a ideia central. Quebrar esse hábito não é fazer tudo, é fazer uma coisa. Hoje, sem drama, sem promessa grandiosa, sem esperar o cenário perfeito, presta atenção nisso, porque se você entender essa última parte, você nunca mais vai se olhar do mesmo jeito. O que mantém a maioria das pessoas exatamente onde estão não é falta de oportunidade, não é falta de inteligência, não é falta de esforço. É um padrão invisível, um padrão de adiar decisões importantes e gastar energia com decisões irrelevantes. Todo dia você decide o que assistir, o que comentar, o que reclamar, o que consumir. Mas as decisões que realmente mudam o jogo são sempre empurradas para amanhã. E amanhã nunca chega? Agora pensa comigo com honestidade brutal. Se alguém observasse sua rotina por uma semana, sem ouvir o que você fala, sem ouvir seus planos, só olhando suas ações, essa pessoa diria que você está construindo ou só sobrevivendo.
Essa resposta dói, mas ela liberta. Porque a partir do momento que você enxerga isso, você para de se enganar. E pessoas que param de se enganar se tornam perigosas para a mediocridade. A virada não acontece quando tudo melhora. Ela acontece quando você decide que não vai mais negociar com a sua própria consciência. Você já sabe o que precisa fazer. O problema nunca foi falta de informação, foi excesso de tolerância com o próprio atraso. A mentalidade de quem constrói não é heróica. Ela é silenciosa, consistente e, acima de tudo, interna. Ninguém precisa te aplaudir. Ninguém precisa validar. Você faz porque decidiu se respeitar. E aqui vai o ponto final desse vídeo. Não é sobre mudar tudo hoje. É sobre não quebrar o acordo consigo mesmo amanhã. Se você fizer isso, se você começar a agir mesmo quando esse vídeo acabar, mesmo quando o impulso passar, mesmo quando ninguém estiver olhando, você não vai precisar de sorte. O tempo vai trabalhar a seu favor. Esse canal existe para te lembrar disso, toda vez que o mundo tentar te puxar de volta para o modo automático. E se você quiser continuar nesse estado mental, esse é o lugar. Agora fecha esse vídeo, não com emoção, mas com decisão. Porque quem decide, constrói. E quem constrói não volta mais a ser o mesmo. Esse é o Eila Mente Milionária. E aqui, a mentalidade vem antes do dinheiro.